Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje a gente vai fazer um resumo dos 7 capítulos que caem na prova do CPA 10. Assim como vocês tinham me pedido, eu vou trazer aqui o conteúdo que mais cai na prova de cada um dos capítulos. A gente vai abordar todos eles. Lembrando que a prova ela é 50% conteúdo, 50% interpretação de texto. Então você ter domínio sobre o conteúdo já é 50% garantido a sua prova. Então vamos começar? Vamos lá. O primeiro capítulo é o Sistema Financeiro Nacional e os principais participantes do mercado. Aqui você tem que entender o que é o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é responsável por fazer intermediação financeira e gerir os meios de pagamento. Tá? Como é que é essa intermediação financeira? O mercado tem pessoas superavitárias e deficitárias, ou seja, pessoas que têm dinheiro, pessoas que estão precisando de dinheiro. Então, o Sistema Financeiro Nacional é responsável por fazer esse intercâmbio, esse repasse com segurança desses recursos. Capital, dinheiro dos superavitários, das pessoas que estão com dinheiro sobrando, e repassar as pessoas que estão deficitárias, que estão precisando desse recurso. Também é função do Sistema Financeiro Nacional gerir todos os meios de pagamentos. Está inserido aí o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que é o SPB, que é gerido pelo Banco Central. Todos os meios de pagamento são as transferências, TEDs, DOCs, os cartões, as máquinas as adquirências, tudo isso está sob o guarda-chuva do Sistema Financeiro Nacional. Tá? E quem são os participantes do mercado? Basicamente, que você vai precisar saber para a prova, são três. Tá? Quem é que manda no Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. Ele é um órgão que ele supervisiona, ele não executa nada. Vamos lá, então assim, o Conselho Monetário Nacional é quem manda nessa estrutura. Ele é um órgão que ele só dá ordens, ele é o chefe, ele é quem manda, ele não executa nada. Abaixo dele existem mais dois executores, que um a gente pode falar que está atrelado à renda fixa, que é o Banco Central, e um está atrelado à renda variável, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá certo? Então vamos lá. Bacen é o principal executor do Sistema Financeiro Nacional, é ele que implementa as políticas monetária, cambial, creditícia, é ele quem faz a emissão do papel moeda de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, ele é o banco dos bancos, enfim, ele é o principal executor do Sistema Financeiro Nacional. A Comissão de Valores Mobiliários é quem cuida dos valores mobiliários, da renda variável. O que é um valor mobiliário? É tudo aquele ativo que pode ter a possibilidade de se valorizar ou se desvalorizar. Os fundos de investimento, as ações, todas elas estão sob o guarda-chuva da Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Então a gente tem o Sistema Financeiro Nacional, que é o responsável por fazer a intermediação financeira com segurança e também gerir todos os meios de pagamento. E temos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que é composta por quem manda, que é o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, que é o principal executor ligado à renda fixa, e a Comissão de Valores Mobiliários, que também é uma executora ligada à renda variável, que tem como função também estimular o investimento em renda variável e garantir os interesses desses investidores. Passamos a falar sobre o capítulo 2, que é a ética, regulamentação e análise do perfil investidor. Tá? Como o próprio nome do capítulo fala, a gente vai falar sobre a ética na venda, a ética do profissional, as regulamentações, ele vai falar um pouco sobre a Anbima aqui, e a análise do perfil investidor, como é que é feita a análise do perfil do investidor. Só que o tema que mais cai nesse capítulo é a lavagem de dinheiro. E eu vou explicar para você aqui agora o que é esse processo de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro seria, na verdade, o fato de você tentar trazer uma aparência lícita a um dinheiro oriundo de um crime. Basicamente seria isso, tá? Grosso modo. E pode ser qualquer crime, segundo a última atualização da Anbima, tá certo? Então, o dinheiro que veio de um crime, um tráfico, alguma coisa nesse sentido, você tentar trazer ele à economia com uma aparência de limpo, isso é o crime de lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro ela acontece em 3 fases: colocação, ocultação e integração. Como você vai fazer para lembrar dessas 3 fases nessa ordem para a hora da prova? Só você lembrar da palavra moeda em inglês, que significa coin. C, colocação, O, ocultação, IN,
integração. Coin, colocação, ocultação, integração. Você já vai decorar as 3 fases da lavagem de dinheiro. E o que significa cada uma dessas 3 fases? Colocação é quando esse dinheiro tem o primeiro contato com a economia, é quando você vai no balcão do banco para fazer um depósito, quando você tenta trocar isso por moeda estrangeira, tá? Essa é a fase da colocação. A integração é a fase em que você dificulta o rastreio desse dinheiro. Você faz diversas TEDs, você utiliza contas laranjas, enfim. Essa é a ocultação. E a integração é quando esse dinheiro já retorna à economia como lícito. Como que você faz para entender cada uma das 3 funções? Só você associar o processo de lavagem de roupa em uma máquina, tá? Primeiro você coloca a roupa dentro da máquina, o primeiro contato dela com a máquina é a colocação, o primeiro contato do dinheiro com a economia. A ocultação é quando você faz diversas TEDs, você utiliza contas laranjas, é quando a roupa está misturando dentro da máquina de lavar, isso está dificultando o rastreamento do dinheiro. E a integração é quando esse dinheiro retorna à economia com aparência de limpo, é quando essa roupa sai da máquina limpa e retorna para uso, tá? Como decorar as 3 fases e o que cada uma das fases faz, tá certo? Esse é o principal tema do capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3, noções de economia e finanças, tá? Aqui tem alguns temas que são abordados. O primeiro deles é a fórmula do PIB, como é composta a fórmula do PIB. E aqui eu tenho uma dica para você. Caras inteligentes gostam de NX0. Essa é a chave para você decorar a fórmula do PIB. A fórmula do PIB ela é composta por consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, que pode ser representado por NX, tá? Ou importação menos importação. Então, uma forma de você decorar isso é: caras inteligentes gostam de NX0. Você vai ter a fórmula do PIB na ponta da língua para a hora da prova, tá certo? Outro tema que cai bastante na prova é o conceito de mercado primário e mercado secundário. Os títulos eles são negociados nos 2 mercados. Qual que é a diferença entre eles? Mercado primário é o mercado em que são criados os títulos. Os títulos são criados, eles são vendidos pela primeira vez. Tá? Na verdade, eles são comprados pela primeira vez. Só que no mercado primário, você só consegue vender esse título, se desfazer desse título no final da vigência. Então, se você compra um título que acabou de ser emitido para 5 anos, você só consegue se desfazer dele no 5º ano, tá certo? No final da vigência desse plano. Para isso foi criado o mercado secundário, que ele traz liquidez para o mercado. Ou seja, você pode comprar e vender no mercado secundário e assim trazer liquidez para o mercado, tá? Primeira emissão de título, mercado primário. Compra e venda de títulos entre investidores, mercado secundário. Outro conceito que cai bastante nesse capítulo 3 são o conceito de taxa de juros, os termos sobre taxa de juros. Taxa de juros real e taxa de juros nominal. Taxa de juros nominal é aquela que a gente tem corrente em um contrato, por exemplo. A taxa desse contrato foi de 6%. Essa é a taxa de juros nominal. A taxa de juros real é essa taxa nominal menos a inflação, certo? É a taxa de juros real. Outro conceito sobre taxa de juros que cai muito na prova é a taxa de juros simples e a taxa de juros compostas. Basicamente, taxa de juros simples sempre vai incidir sobre o capital inicial. Por exemplo, a aplicação é de R$100, ela vai incidir 1%, entendeu? Então, ela vai incidir no primeiro mês, no próximo mês ela vai incidir sobre R$100. Já a taxa de juros composta, ela vai incidir sobre o capital atualizado. Por exemplo, primeiro mês era R$100, teve a rentabilidade de 1%. No mês que vem, ela vai incidir sobre os R$100 mais o 1% que ele já tinha rendido, tá certo? Então, taxa de juros simples, ela vai incidir sempre sobre o capital inicial. Taxa de juros composta, ela sempre vai incidir sobre o capital atualizado. Esses são os conceitos que caem no capítulo 3. Princípios de investimento é o tema do capítulo 4, tá certo? Princípios de investimento é o tema do capítulo 4.
E aqui o que mais cai na prova, o que mais vai te gerar dúvida, é claro que esse capítulo é um dos mais grandes que abordam várias coisas, mas o que eu te indico a estudar muito bem são os conceitos de risco. Risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Vou explicar cada uma delas aqui, tá? Risco de liquidez é a dificuldade de encontrar um preço justo para um ativo na hora da venda. Por exemplo, você tem uma casa, você está indo morar em outro lugar, você precisa vender esta casa, você tem dificuldade de se tornar líquida essa casa, de liquidar, de vender, de transformar ela em dinheiro, tá certo? Então, essa dificuldade, você acaba aceitando valores menores para poder liquidar aquele bem. Então, esse é o conceito de risco de liquidez, é a dificuldade de encontrar um preço justo para um ativo. Risco de crédito. O risco de crédito está ligado à inadimplência, tá? Ele é geralmente encontrado em ativos privados, tá? Por que eles falam que títulos públicos não têm risco? Porque eles estão falando, na verdade, do risco de crédito. O risco de crédito ele só apareceria caso o governo não conseguisse pagar esses títulos, entendeu? Então, um título é emitido por uma empresa privada. O risco de crédito é o risco que essa empresa não pague no vencimento este título. E por último, o risco de mercado. O risco de mercado é um risco de mercado, seriam oscilações nos preços ou nas taxas de juros por conta de acontecimentos que atingem toda a economia. Por exemplo, pandemias, que é o que a gente está vivendo, desastres naturais como tsunamis, furacões, etc. São acontecimentos que podem nos trazer uma oscilação nos preços e nas taxas de juros nos nossos ativos, tá? Então vamos lá, a gente vai falar sobre o capítulo 5, que são sobre os fundos de investimento. Então, obviamente, um dos assuntos que mais caem é o conceito de fundos de investimento, tá? E ele vai falar o que é um fundo de investimento. Fundo de investimento é um condomínio de investidores, é uma união de investidores que tem o mesmo objetivo de rentabilidade. Ao invés de ele pegar o montante dele e investir individualmente, ele se junta com outros investidores que têm o mesmo objetivo de rentabilidade, o mesmo objetivo de ganho, e com um montante maior, eles conseguem rentabilidades melhores. Esse é o conceito de fundos de investimento, tá? Agora, um dos conceitos que mais complicam nesse capítulo que eu quero trazer para você aqui é a incidência do IOF e do imposto de renda. O IOF ele é cobrado até o 29º dia. Ele inicia em 96%, ele é decrescente. E ele é cobrado até o 29º dia. Você não precisa decorar a tabela do IOF para a hora da prova, tá? Ele tem uma ordem de 6, 3 e 0. Então, obviamente, ele começa com 96, 93, 90, 86, 83, 80 e assim em diante, até ele zerar no 29º dia de aplicação. Essa é a incidência de IOF em cima de fundos. Agora, quando a gente fala de imposto de renda, ele está classificado em 3 categorias: curto prazo, longo prazo e fundos de ações. Vamos começar pelo mais fácil. Fundos de ações, o imposto de renda é de 15%, independente do prazo em que ele ficar. Fundos de ações, 15% a sua tabela. Agora a gente vai falar de curto prazo, tá? Aplicações em fundos de investimento, ela vai ter incidência de 22,5%, como você pode ver aí, até 180 dias, tá? 22,5% até 180 dias. Acima de 180 dias, 20% de incidência para fundos de curto prazo. No longo prazo, a gente mantém essas duas faixas de data, então a gente já sabe que é 22,5% até 180 dias, 20% acima de 180 dias, e aí vai entrar uma terceira categoria, que é 17,5% de 361 dias a 720 dias, tá? 17,5% é a cobrança de 361 dias a 720 dias. Isso é importante você anotar. Acima de 720 dias, 15%, tá? 15%. Lembrando que isso é sobre a rentabilidade no resgate, tá certo? Todas essas incidências por faixa de data ocorrem no resgate sobre a rentabilidade. Tá? Sobre o capítulo 5, fundos de investimento, o mais importante são esses temas. Agora a gente vai partir para o 6º capítulo da prova,
que são instrumentos de renda fixa e instrumentos de renda variável. Para começar, a gente vai começar falando sobre a diferença entre eles. Instrumentos de renda fixa, quando a gente fala de renda fixa, a gente fala sobre títulos com vencimento, emissão de dívida. Tá? Por exemplo, a empresa ela emitiu uma dívida, o governo emitiu uma dívida, um título público, tá? Com vencimento. Esse é um ativo de renda fixa. O que é um ativo de renda variável? É todo ativo que tem a possibilidade de se valorizar ou se desvalorizar. Por exemplo, os fundos de investimento, eles são renda variável. Por quê? Quando você compra a cota de um fundo, essa cota pode tanto se valorizar quanto se desvalorizar. Então, renda variável é todo ativo que tem a possibilidade de se valorizar e se desvalorizar. Tendo essa diferença de renda fixa e renda variável, um dos temas que é muito abordado no capítulo e na prova é o conceito de ações. Tá? Ações, você compra parte da empresa, então você se torna sócio da empresa. Tá? Então, basicamente, um tema que é muito abordado são os dois tipos de ações que nós temos, que é a ação ordinária, que é uma ação que te dá direito a voto, ou seja, a partir do momento que você compra uma ação ordinária, essa ação te dá direito a voto nas decisões da empresa. Geralmente ela é identificada pelo código 3, quando você for comprar uma ação. E o outro tipo de ação são as ações preferenciais, que são ações que você tem preferencialmente a distribuição do lucro e dos resultados. Você recebe primeiro essa distribuição. Outro tema é o imposto de renda sobre ações. Vamos lá. Para operações de swing trade, ou seja, operações que têm duração com mais de 24 horas, a cobrança do imposto de renda é de 15%, tá certo? 15%. Só que para incentivar esse mercado de ações, para investidores que compram e vendam ações até 20 mil por mês, não é cobrado imposto de renda, tá? Se você comprar e vender acima de 20 mil, é cobrado imposto de renda, 15%, sendo que 0,005 é retido na fonte, tá? É o dedo duro, para ele saber se você teve lucro ou não. Para operações de day trade, ou seja, operações que têm duração inferior a 24 horas, operações de compra e venda no mesmo dia, o imposto de renda é de 20%, sendo 1% retido na fonte. Tá? E para este tipo de operação não existe isenção. Outro tema que é amplamente cobrado é a tributação em renda fixa, que a gente tem um conceito diferenciado da tributação, que é até 180 dias, 22,5%. Até 180 dias, 22,5%. De 181 dias a 360 dias, 20% de cobrança. 361 dias a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15% de cobrança. Essa é a tributação em renda fixa. Estes são os temas que são mais cobrados neste capítulo. Então a gente entra no último capítulo, que é o capítulo 7, que vai falar sobre PGBL e VGBL, tá? Eu vou trazer para você aqui a principal diferença entre eles. É o que você precisa saber para esse capítulo, tá? Os demais conceitos, eles caem em algumas questões que eu vou apresentar para você, mas basicamente você precisa saber as diferenças entre eles. Quando a gente fala de PGBL, ela é indicada para investidores que fazem a declaração completa do imposto de renda. Por quê? O benefício dela é que ela tem o abatimento de até 12% no imposto de renda. Tá? Então, anualmente, você pode abater até 12% no imposto de renda. Só que a sua tributação é sobre o montante total, principal mais rentabilidade. Diferente da VGBL, que é indicada para pessoas que fazem a declaração simples do imposto de renda. Ela não é dedutível anualmente do imposto de renda, porém a sua taxação é sobre a rentabilidade apenas, tá? Então, uma PGBL modelo completo com taxação completa, VGBL modelo simples sem taxação, sem abatimento no imposto de renda, com a taxação apenas sobre o que foi
o que obteve de rentabilidade. Gente, aqui a gente fecha o resumo com os principais temas de cada capítulo, tá? Se você tiver uma dúvida, se você quiser que eu traga esse tema, alguma coisa que ficou vaga, comente aqui, comente no grupo que eu trago isso para você em forma de vídeo, trago questões. O objetivo nosso é que você tenha a sua aprovação na CPA 10, tá? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, se inscreva, compartilha com seus amigos. O nosso objetivo simples é a aprovação, tá? Espero que vocês tenham gostado, seja de bom proveito. Te vejo no próximo vídeo.